noite! Sejam bem-vindos a mais uma monitoria grátis dessa série imensa de aulas extraordinárias para você, aluno que ainda não conhece o nosso Descomplica. Para quem não me conhece, eu sou Maria Carolina, conhecida como Carol. Sou monitora de linguagens. Aqui a gente tem uma área interdisciplinar. Dou monitoria de redação, dou monitoria de português, dou monitoria de literatura e o que mais você quiser. Mas, se você ainda não conhece o Descomplica, se você ainda não conhece as nossas vantagens, eu acho que mais do que tá na hora de você conhecer, porque estamos a 6 meses do Enem. O Enem tá chegando e você já se preparou, você já começou a estudar, você tem ajuda aí, você tem monitoria, você tem aula particular, você tem um pacote bom, você tem você tem alguém que acompanhe você nos seus estudos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um cupom maravilhoso. Português nota 1000, não poderia ser outra nota. Um cupom que vai mudar a sua vida se você ainda não conhece o Descomplica e, principalmente, se você quer acertar as 45 questões do segundo dia da prova do Enem. Se você quer tirar 1000 na sua redação, peso 3, tá sabendo, né? Então, como é que você faz? Você vai entrar lá no nosso site www.descomplica.com.br. Vou repetir. www.descomplica.com.br. Vai descer até o final da página, desce lá, e vai ter uma aba para você digitar o seu cupom promocional, né, Felipe? Isso aí. E aí o nosso cupom você vai digitar Português nota 1000. Português nota 1000. E aí você vai fazer o seu login, vai criar o seu login, nome, e-mail e telefone. Vai assinar o nosso plano e vai virar um estudante VIP, aluno VIP no Descomplica. Mas, Carol, para que eu vou fazer isso? Gente, você não está entendendo o que tem nesse site. A gente tem mais de 27 mil aulas. 27 mil aulas no nosso site para você estudar, para você se divertir, para você tirar todas as suas dúvidas de todas as matérias que caem no Enem. Se você está cansado, chegou da escola, quer lanchar, então descansa, depois assiste um pouquinho de aula. Você tem direito a 3 monitorias por semana. Você tem direito, nós temos, 2 aulas de manhã ao vivo, 2 aulas à noite. Temos inúmeros pacotes, empurrão para o Enem, que é aquele pacote que te dá uma forcinha para você perceber quais são as habilidades, quais são as competências para o Enem, quais são as questões que mais caem, tirar todas as suas dúvidas. Temos o Medicina para os Fortes. Se você quer medicina, a gente tem uma aula aprofundadíssima de Química, Física e Biologia. Temos o Matemática sem problemas. Se o seu problema é a matemática, o segundo dia de prova geralmente costuma ser um pouco mais cansativo. São 45 questões de matemática. É ali que o bicho pega. Meu filho, tá na hora de você assinar o Matemática sem problemas. A gente vai da matemática básica até a mais avançada para você conquistar a sua merecida e tão sonhada pontuação. E, óbvio, no segundo dia, nós temos a redação. E, gente, redação tem peso 3. E muitos de vocês têm dúvida. Carol, como é que eu faço uma introdução legal? Carol, qual tipo de citação, qual tipo de argumento de autoridade eu posso colocar? Se você ainda tem dúvida, se você acha que a sua redação ainda não tá legal e que você precisa de um pouco mais, querido, a hora é essa. Cupom Português nota 1000. Colocando esse cupom, assinando o Descomplica, você tem direito a tudo. Você vai ser aluno VIP, tranquilo? Então, é isso. Agora, não menos importante, nós vamos começar a nossa aula. Nosso título está aqui, sempre cai no Enem, funções da linguagem. Eu queria dizer para vocês uma coisa do fundo do meu coração. Funções da linguagem não cai, funções da linguagem despenca no Enem. Todo ano cai, não tem como fugir na sua prova de português. Inclusive, cai na sua prova de redação. Lá na coletânea você tem também. E nós vamos aprender sobre isso hoje. Gente, funções da linguagem. Para você entender primeiro quais são as funções da linguagem, você precisa compreender o que é linguagem, Quando a gente fala de linguagem,
nós, de uma certa forma, pressupomos que estamos falando de comunicação. Nós pressupomos que estamos falando de um ato comunicativo, a arte de se comunicar. Eu estou falando com você, você está captando essa mensagem. Então, de uma certa forma, há um certo elo entre nós. Como é que isso se dá? Qual a intenção comunicativa que eu quero transmitir para você? Existe um contexto por trás disso? Existe um canal pelo qual eu estou me comunicando? Tudo isso você vai aprender hoje. E para você aprender primeiro a questão das funções, você precisa aprender os elementos básicos, tá? Que são os elementos que a gente chama de elementos da comunicação. Ou seja, existem alguns itens que na verdade são 6, que você vai aprender hoje para você perceber como é que funciona todo esse âmbito comunicativo. E aí, presta atenção agora que eu vou te ensinar. Bom, vamos lá. Nós temos aqui 6 itens e eu vou explicar um por um para você não perder, porque, gente, isso daqui é muito importante para o Enem, tranquilo? Qual que é o primeiro elemento da comunicação? O primeiro elemento da comunicação é esse daqui. É o que nós chamamos de emissor. Muitas pessoas chamam por outros nomes, né? Algumas pessoas chamam de enunciador, outras pessoas chamam de locutor. Não há problema nenhum, são sinônimos. Então, nós estamos falando do primeiro elemento da comunicação. Carol, o que é emissor? Gente, emissor é aquela pessoa que emite, é aquela pessoa que reproduz um discurso, é aquela pessoa que inicia o ato comunicativo. Então, se vocês estão assistindo a minha aula, se vocês estão assistindo a minha monitoria, tem alguém aqui, que no caso sou eu, que estou transmitindo para vocês, né, o meu entendimento. Eu estou iniciando o ato comunicativo. Então, eu sou o emissor. Tranquilo? Carol, deixa eu te interromper rapidinho. Você está online no Facebook agora também, tá? Oi, Facebook! Gente, sejam bem-vindos à nossa aula de funções da linguagem. Gente, aqui é muito chique. Muito chique. Muito chique. A gente tem 2 câmeras aqui, uma aqui. São muitos flashes, eu não consigo prestar atenção. Calma, gente, calma. Então, aqui. Foca nessa. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Oi, gente, aqui. Então, eu falei aqui que nós temos o emissor, que é aquele que inicia o ato comunicativo. Tranquilo? Depois do emissor, se eu estou transmitindo algo, se eu estou iniciando o ato comunicativo, eu preciso de uma outra pessoa com quem eu possa interagir. No âmbito da linguagem, no âmbito da comunicação. E essa pessoa, nós damos o nome de receptor. Na verdade, existem outros nomes aqui. Porque o que acontece, gente? Ele pode ser chamado de receptor. No caso, receptor dessa aula são vocês que estão prestando atenção, são vocês que estão me ouvindo. Ele pode ser chamado de destinatário, que é um nome muito comum e vocês podem ver bastante aí na provinha de linguagens, ok? Ou ele pode ser chamado também de interlocutor. Então, vamos lá. Você tem um emissor, que sou eu, que estou introduzindo o ato comunicativo, que começo a introduzir a fala para você, que começa um assunto, a comunicação, e eu transmito, né, essa mensagem para a pessoa que vai receber, que vai ser o receptor. Só que entre nós existe um outro elemento que vai ser muito importante, que é a mensagem, Eurobolas. Se eu estou falando com você, eu preciso transmitir alguma coisa. O que eu vou transmitir? Vai ser a mensagem. Qual é a mensagem que eu estou transmitindo para você agora? Eu estou dando uma aula de figuras de linguagens. Então, a mensagem vai ser exatamente essa. Tranquilo? Então, vamos lá. Emissor, receptor, a pessoa que vai receber. E depois a gente tem a mensagem. Qual é a mensagem que eu quero falar para você? Não perca tempo, seja um aluno VIP e tenha acesso a mais de 27 mil aulas. Seja feliz e passe no Enem. Essa é a mensagem que eu quero passar para você, tá bom? E aí, depois disso, nós temos outros elementos. Aqui, nós temos o que nós chamamos de referente. Outras pessoas também entendem referente como contexto. Ou seja, quando eu começo um ato comunicativo com você, existe sempre um contexto por trás. Tranquilo? Qual é o contexto que eu estou dando aqui? Uma monitoria, eu estou falando de funções da linguagem, eu estou dentro de um estúdio. Qual é o contexto que você está vivendo? Você está na sua casa, você está prestando atenção ou você quer passar para o Enem? Um contexto muito comum que a gente vê bastante
dentro das propagandas, é aquela propaganda que o cara fala: mãe, acabei! Traz o papel higiênico. Qual é o contexto que ele está vivendo? Ele está no banheiro, ele acabou de fazer as suas necessidades, o chamado número 2. O seu papel acabou e ele está pedindo para que a sua mãe vá ajudar, né? Porque ele não quer fazer cocô na casa do Pedrinho. Então, o contexto que ele vive, de uma certa forma, inicia uma comunicação. E tanto eu quanto o meu receptor precisamos entender esse contexto para que o ato comunicativo se dê da melhor forma possível. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Depois do referente, que nós também chamamos de contexto, nós temos aqui o canal. Gente, o canal é onde nós testamos a nossa comunicação para saber se a mensagem que eu estou transmitindo para vocês está fluindo. Então, quem é aluno VIP, quem é aluno do Descomplica, geralmente quando a gente dá monitoria, né? A gente começa a monitoria falando: bom dia, gente, tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo me vendo? A webcam tá legal, o microfone tá legal? Então, quando eu falo isso, eu tô testando o meu canal, né? Eu tô falando com vocês aqui, mas tem uma câmera por trás. Vocês estão me vendo pelo notebook de vocês, provavelmente, pelo celular, não sei. Então, eu preciso testar o meu canal, eu preciso saber se tá tudo ok, para saber se, de fato, vocês estão recebendo essa mensagem. Então, por exemplo, você tá numa sala de aula e o professor sempre tá lá explicando a matéria, alguma coisa do tipo. Depois ele olha para você e fala: gente, tá tranquilo? Gente, tá favorável? Gente, dúvidas? Quando ele fala isso, quando ele fala: gente, tudo bem, tá tranquilo, algo do tipo, ele tá testando o canal para saber se a mensagem que ele está transmitindo está indo até vocês, ok? Aqui é o que a gente chama mais ou menos de tá tranquilo, tá favorável. É o canal, nós estamos testando. A mesma coisa se dá, por exemplo, quando você está na sua casa, você está na rua, e aí seu celular toca, e aí você atende alô, alô, pronto, fala, quem é, alguma coisa do tipo. Você está testando o canal para saber se a pessoa está te ouvindo, e depois dela ter te ouvido, dar um sinal: oi, tô ouvindo sim, não sei o quê, você possa começar o ato comunicativo. Tranquilo? Então, é isso. E por fim, mas não menos importante, nós temos aqui, o código, tá? Que é algo que geralmente muitas pessoas têm dificuldade quando a gente vai começar a falar de funções da linguagem. O código, gente, consiste no método pelo qual eu transmito uma mensagem para você. Eu preciso eu preciso produzir um código e você precisa entender. Então, qual é o código que eu estou usando? Eu estou usando a língua portuguesa. Talvez se eu começasse a falar inglês aqui, se eu começasse a falar hebraico, se eu começasse a falar espanhol, você que não entende a língua não iria entender o código. Então, eu sempre uso o código, nesse caso aqui, nessa aula de português, da língua portuguesa para transmitir para vocês. Em um outro caso, é óbvio, nem todo mundo usa a língua portuguesa. Nos países, cada um usa a língua, né, do seu país local. Mas, por exemplo, se eu estiver na rua, você estiver distante e a gente for se aproximando, eu não sou muito sua amiga, assim, né, mas eu quero cumprimentar você. E eu fizer assim, ou eu rir pra você, alguma coisa do tipo, sei lá. Eu estou fazendo um gesto, ou eu estou acenando para você, alguma coisa do tipo. Isso também é um código, ou seja, se você entender a maneira com que eu estou me manifestando para transmitir um tipo de linguagem para você, é o que a gente chama de código, né? Tem gente que faz libras, a gente tem aquela questão do código de sinais. Então, para o código, de uma certa forma, ser efetivo, tanto eu quanto você devemos conhecer. Por que isso está tão claro aqui? Por que você está entendendo tão bem o que eu estou falando? Porque eu estou falando português e provavelmente você que está me vendo também fala. Tranquilo? Caso haja alguma dúvida aqui, caso você queira aprofundar, principalmente aqui, em emissor, em receptor e o código, que geralmente são os elementos comunicativos que mais caem no Enem, a minha dica é essa. Assina o Descomplica, vai lá, www.descomplica.com.br, desce até o final da página, digita o seu cupom de desconto Português Nota 1000. Querido, vai ser feliz, vai ser feliz.
entrega pra gente, que a gente cuida do resto, ok? Então é isso, já falamos dos 6 elementos e eu só vou corroborar aqui. Emissor, quem fala, quem transmite uma mensagem, ok? Receptor, aquele que vai receber a mensagem, a pessoa com a qual eu estou falando. Mensagem, né? Não tem muito o que explicar aqui, é o que eu estou transmitindo para, de uma certa forma, iniciar o meu processo comunicativo, para a gente ter uma interação. Referente, que é o contexto em que eu criei para falar aquilo, né? O contexto aqui nós já falamos que é praticamente um estúdio, você está na sua casa, o conteúdo que eu estou tentando transmitir aqui para você, as funções da linguagem, eu estudei para isso, você quer saber sobre isso. Então tem todo um contexto que inicia, de uma certa forma, e me ajuda a transmitir esse tipo de linguagem. Canal, que é o meio pelo qual eu testo, é um meio físico pelo qual eu transmito a minha mensagem. Então, de uma certa forma, você recebe aquilo que eu estou falando pela câmera, pelo som, pela minha fala, pela iluminação. Tudo isso, de uma certa forma, rodeia aquilo, né, que eu estou falando e me ajuda a produzir da melhor forma possível a fala. Tranquilo? E, por fim, o código. Eu estou usando a língua portuguesa para eu falar com vocês. Se eu estivesse falando espanhol, talvez vocês não poderiam entender. Eu preciso sempre que tanto o meu emissor, que no caso sou eu, quanto o receptor compreendam o mesmo código para que a linguagem flua da melhor maneira possível. Tranquilo, Felipe? Tranquilo. Beleza. Entendendo os elementos da comunicação, e agora eu vou passar para esse lado aqui, aí sim nós podemos falar de funções da linguagem. Por quê, gente? Porque quando a gente fala desses elementos, nós iremos perceber que cada um deles exerce uma função e em determinados contextos, um elemento sempre irá se destacar mais do que o outro. E isso vocês têm que ficar muito ligados, porque é dessa maneira que o Enem cobra. O Enem não vai perguntar para você o que é emissor, o Enem não vai perguntar para você o que é mensagem. Óbvio que não. Ele vai perguntar sempre da forma mais difícil, da forma mais contextualizada possível, para saber se você tem um amplo conhecimento sobre a linguagem e principalmente sobre a maneira que ela funciona. Aqui, nós temos as funções da linguagem, que assim como os elementos da comunicação, também são 6. Eu falei para vocês que as funções da linguagem ocorrerão quando a gente tiver um elemento em destaque. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Vou ficar aqui no cantinho para você prestar bastante atenção. A primeira função que a gente tem aqui é a função emotiva. E o elemento da comunicação que a gente vai destacar, e eu vou explicar para vocês como funciona, vou ficar aqui agora, é o emissor. O que acontece, gente? Quando eu me coloco em destaque, eu, de uma certa forma, começo a valorizar aquilo que eu estou falando. E já que a gente está falando de função, a função emotiva é aquela em que você tem um destaque dos seus sentimentos, um destaque do seu próprio discurso, tranquilo? Como é que a gente encontra a função emotiva? Todo mundo já produziu a função emotiva, só que não necessariamente a gente percebe que a gente está produzindo. Então, um exemplo muito comum para falar para vocês são as músicas, né? Todo mundo já ouviu aquela música de sofrência. Estou indo embora, por favor não implora, porque homem não chora. Enfim, você está expressando os seus sentimentos ali. Você está naquele momento de sofrência e você está se colocando em destaque. Quando você se coloca em destaque, seja na música do forró, seja na música do pagode, seja você ouvindo Exalta Samba, você está falando do seu destaque como emissor. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, porque, gente, isso aqui é só uma palhinha. Uma das principais características que a gente tem na função emotiva, e eu não queria falar tanto para você, porque você só vai saber assinando Descomplica. Você tem lá aulas de literatura, você tem lá modernismo, você tem lá romantismo, você tem lá parnasianismo, simbolismo, realismo. Você não conhece, não? Você não conhece nenhum desses movimentos? Então faz o seguinte.
www.descomplica.com.br, desce até o final da página e digita Português Nota 1000. E aí, nós temos mais de 27 mil vídeos disponíveis para você conhecer tudo sobre os movimentos literários e principalmente perceber como é que a função emotiva se destaca na literatura. Gente, eu não tô brincando. Todas as questões que caem sobre romantismo no Enem, todas as questões que caem sobre simbolismo no Enem, e não são poucas, falam de função emotiva, ok? Então, é isso. Não perca essa oportunidade de entender melhor as funções emotivas e tirar as suas dúvidas com os nossos monitores que estão lá para tirar tudo que você quiser, de dúvidas, mais nada. Carol, então, tem gente perguntando o que é que ganha com o Descomplica VIP. Gente, você não sabe? Olha só, você tem 300 mil pacotes. Gente, lá é tudo. Você tem acesso a um empurrão Enem, que é um aulão que tem de manhã e à noite, que te dá dicas sobre as competências, sobre as habilidades, faz exercício com você. O professor faz exercício, explica por que não é letra A, por que não é letra B, por que não é letra C, por que não é letra D, por que é a letra E, te ajuda a contextualizar. Você tem um medicina para os fortes, para a galera que quer, de uma certa forma, alcançar o grande sonho de ser médico. Você tem aulas mais aprofundadas sobre o conteúdo de biologia, aulas mais aprofundadas sobre química e principalmente sobre física, que é onde a galera tem mais dificuldade. Tudo isso, gente, você vai ter um super acompanhamento. Ah, e eu nem falei. Eu falei para vocês que a redação tem peso 3. Você tem monitoria de redação, você tem aula ao vivo de redação, você tem módulos gravados de redação, mas você tem também a nossa plataforma de correção de redação. Você está pensando o quê? Você escreve a sua redação lá, nós temos corretores excelentes, que vão corrigir a sua redação e vão avaliar competência por competência, dando dicas de como você deve melhorar na próxima redação, até que você atinja, o seu sonhado 1000, que é isso que a gente quer no final do ano para vocês. Obviamente, a gente sempre quer o melhor, e aqui você vai conseguir. Porque eu não queria te falar, não. Você sabe que eu não gosto de fofoca, mas o seu concorrente está estudando aqui. E você? Só falando. Então, vamos lá, vamos continuar. E aqui, depois, nós temos a questão da função apelativa, tá? Que o destaque vai ser, gente, o receptor. Vou escrever aqui pequenininho, porque eu acho que não vai caber, não sei. O receptor. O que acontece? No Enem do ano passado, não. No Enem de 2014, o tema foi publicidade infantil. E na coletânea de textos falava, muito da questão da persuasão que os textos publicitários têm, muitas vezes em convencer a criança, óbvio, a um apelo consumista. Isso daqui está ligado ao receptor. O que acontece? Quando você tem um destaque para o interlocutor, quando o seu anseio é que o seu pedido seja atendido por ele, quando você quer fazer uma sugestão, quando você quer persuadi-lo a comprar, compre batom, a gente está falando de função apelativa da linguagem ou função conativa da linguagem. É importante que você preste bastante atenção aqui. Porque na maioria das vezes, se você der uma olhada em algumas propagandas, se você der uma olhada em alguma publicidade, você vai perceber que muitas vezes eles utilizam a linguagem conativa, o sentido conativo da linguagem, que é diferente do sentido denotativo da linguagem. Você não sabe o que é isso? Tá na hora de ensinar o Descomplica. Eu só vou falar aqui para você só para deixar um gostinho de quero mais. E quando a gente está falando de um texto com caráter conativo, nós estamos falando de uma linguagem mais figurada, que requer um pouco mais de interpretação, A gente não está falando do sentido literal da palavra, nós estamos abrindo possibilidades para novos contextos. E, linguagem conativa cai absurdamente no Enem. Principalmente em literatura. Gente, eu não tô brincando, São 45 questões de português. Não dá para dar mole. Então,
quando a gente tem aqui a função apelativa, que tem um foco no receptor, a presença de verbos no imperativo, dirigidos à segunda pessoa, a questão de pronomes na segunda pessoa, a gente está falando de função apelativa, ou como alguns ainda chamam, conativa da linguagem. Beleza? E aí, vamos avançando, né? Que aqui é assim. Função poética, que é aquela em que a gente tem o destaque na mensagem. Como assim, Carol? Não entendi direito. Gente, aqui nós temos a mensagem que eu falei que sempre vai ser transmitida para um emissor, transmitida para um emissor, recebida pelo receptor e tudo mais. Só que em alguns contextos, eu me preocupo muito com a construção da minha própria mensagem. Eu tenho um certo zelo, eu tenho um certo cuidado com as palavras que eu irei selecionar para produzir um texto. Eu tenho um certo cuidado, muitas vezes, para não confundir o sentido conotativo e o denotativo. Então, quando a minha preocupação é transmitir uma mensagem da maneira mais aprofundada possível, em que eu tive uma seletividade vocabular boa, em que eu quero transmitir muitas vezes, em alguns contextos, tá? Não é geral, um ar lírico, eu tô falando de função poética. E mais uma vez, função poética cai. A gente está falando de literatura, né? Literatura cai, literatura está dentro da prova de linguagem. Então você precisa saber. Tranquilo? E depois, já falei de 3, né? Nós temos aqui a questão da função referencial. E essa é fácil, né? Eu falei para vocês que referencial, o elemento comunicativo, é o referente. Até escrevi errado aqui. É o referente. O que acontece aqui? Se você tem uma preocupação no contexto em que essa linguagem, em que esse ato comunicativo vai ser construído, você tem uma certa preocupação com como, quando, onde, com quem, como irei fazer, como irei resolver. Então, você tem uma preocupação com o contexto em que aquela situação foi produzida e, principalmente, como ela vai ser transmitida para o meu interlocutor. Por exemplo, quando a gente está falando de função referencial, uma das características que a gente mais vê aí são nas manchetes jornalísticas, né? Geralmente, você tem um título com uma chamada bem chamativa, né? Recentemente, na prova do Enem do ano passado, nós falamos essa questão contra a violência da mulher. E na função referencial, você tem um caráter informativo, você tem um caráter objetivo. Então, geralmente, quando você assiste um jornal, quando você lê uma revista de cunho jornalístico, você tem aí uma informação com suma importância e com cunho, muitas vezes, explicativo. Quando aconteceu isso? Onde? Então, você tem aqui o referente, o contexto sendo explicado para você da maneira mais objetiva possível. E é óbvio, se a gente está falando de informação, se a gente está falando de objetividade, a gente não está mais falando de uma linguagem conotativa. A gente está falando de um sentido mais literal da linguagem, né? De um sentido mais lexical. Não sabe o que é lexo? Já falei. Cupom www.descomplica.com.br. Desce até o final da página, mas desce, que tem muita coisa lá. Digita o cupom Português Nota 1000, vire um aluno VIP, faça a sua assinatura, tem acesso a 3 monitorias na semana, tem acesso a 27 mil vídeos, nós temos aulas ao vivo 2 de manhã, 2 à noite, nós temos o empurrão do Enem de manhã e de noite, nós temos medicina para os fortes, matemáticas sem problemas e todos os outros pacotes exclusivos que nós criaremos para você, aluno VIP, até o final do ano. Eu já falei da correção de redação para te ajudar a chegar no 1000 até o final do ano? Nós temos. Então, caso você ainda tenha alguma dúvida, nós estaremos lá para te ajudar. Para que servem as monitorias? As monitorias têm o cunho de te dar a maior assistência possível.
São aulas que você vem, né? Você assiste às aulas ao vivo, você assiste os módulos, você anota as suas dúvidas, vem para as monitorias, faz mais exercícios sobre o assunto e o monitor, né? Temos de todas as áreas, obviamente, são todos os horários possíveis, temos de manhã, de tarde, de noite, até domingo a gente tem monitoria. Aqui é assim. O ideal é que você tire o 1000 lá no final do ano. Então, a gente está aqui para você. Então, vire um aluno VIP e tire todas as suas dúvidas até o final do ano. Porque aqui, gente, a função referencial, para falar a verdade, ela cai na prova do Enem nos 2 dias, porque a gente tem textos de cunho informativo, principalmente lá na prova de ciências humanas, né? Na prova de história, na prova de geografia, tem os textos de função referencial na coletânea da redação, então ela está presente em tudo. É algo que você precisa saber e, principalmente, é algo que você não pode ter dúvida, principalmente se você sabe o que é uma função denotativa. Função denotativa não, desculpa, linguagem denotativa. Tranquilo? E aí, nós temos mais 2. Você acha que acabou? Não! Nós temos aqui a função fática, que é aquela em que a gente testa o canal, que eu falei pra vocês. Tá tranquilo? Tá tudo bem? Alô? Tchau, sei lá. Coisa do tipo. Então, aqui nós temos a questão da função fática, que é aquela em que a gente tem o teste de canal. Foi o que eu falei para vocês. Se eu quero saber se a nossa comunicação está fluindo, se eu quero saber se essa interação está da melhor forma possível, eu paro um pouquinho e testo. Gente, tá tudo bem? Gente, dúvidas? Gente, tranquilo? Então eu tô testando o canal para saber se você ainda tá aí, né? Para saber por que você ainda não assinou o Descomplica. Porque é isso que eu quero saber. E aí, nós temos aqui o canal em destaque. Então, quando o canal está em destaque, nós estamos falando da função fática da linguagem. Tranquilo? E aí, por fim, mas não menos importante, eu sempre deixo essa por último, porque, sério, essa daqui é a que as pessoas mais têm dificuldade. Muito. Inclusive, né? A UERJ, se você é do Rio de Janeiro, se você vai fazer o UERJ no final do ano não, dia 12, dia dos namorados, a UERJ, ela adora falar sobre função metalinguística, tá? O que acontece aqui? Até coloquei em maior para você prestar bastante atenção. Quando a gente fala de função metalinguística, é aquele momento em que a gente coloca o nosso próprio código em destaque. Eu falei para vocês que o código pelo qual eu estou produzindo a minha linguagem é o uso da língua portuguesa. Eu estou usando a língua portuguesa para falar para vocês. Mas, presta atenção, aqui a gente tem o que a gente chama de prefixo. Se você não sabe, assina. Nós temos o prefixo aqui. Meta quer dizer próprio. Linguagem, comunicação. Própria comunicação. Então, é quando o código, de uma certa forma, se auto-explica. Gente, eu estou usando a língua portuguesa e eu estou dando aula de português de como usar a língua portuguesa. Então, eu estou usando o meu código, que é a língua portuguesa, para explicar sobre o meu próprio código, que é a língua portuguesa. Ou seja, uma professora de português, uma monitora de português, usando a língua portuguesa para dar aula de português. É quase um círculo vicioso, tranquilo? E existem outros exemplos que você pode perceber que estão muito presentes no nosso dia a dia. Como, por exemplo, quando você pega um dicionário para consultar uma palavra, você muitas vezes pega o dicionário quando você quer colocar uma palavra legal na redação ou algo do tipo, você tem lá a palavra, né? E a explicação, você tem o verbete acompanhado da palavra. Então, o dicionário se auto-explica. O que é o dicionário? É um livro que te dá o conceito das palavras. E quando você pega o livro, tá lá uma autoexplicação. Então, você tem o destaque do próprio código. Outro exemplo de código, muitas vezes quando você pega um livro didático, né? Isso é muito comum no ensino médio, no ensino fundamental. Você pega um livro de história e o livro está te ensinando história. Você pega um livro de geografia e o livro está te ensinando geografia, independente da matéria. Então, o código, a maneira pelo qual você vai transmitir aquilo, será autoexplicado, tranquilo? Então, é isso. Temos aqui as 6 funções da linguagem. De novo, função emotiva. Emissora em destaque. Função apelativa.
receptor em destaque, função poética, mensagem em destaque, ou seja, você tem uma preocupação em produzir essa mensagem da melhor forma possível. Função referencial, referente em destaque. Você tem uma necessidade de produzir aquele contexto da forma mais informativa e objetiva possível. Função fática, canal em destaque, teste do canal. Testa, gente. Alô, tudo bem? Tchau. Eu tô testando a nossa comunicação. Eu tô desligando o telefone, hein? Tchau, tô desligando. Então, aqui. Função metalinguística, o código em destaque. Então, você tem uma explicação do próprio código. Eu estou dando aula de português e eu uso a língua portuguesa para explicar um pouco para vocês sobre a linguagem. Então, vocês precisam saber isso daqui super, porque isso cai no Enem e é uma das disciplinas da área de língua portuguesa que mais cai. Tranquilo? Dúvidas tranquilas aí, gente? Por enquanto, tranquilo. Beleza. Então, gente, o que eu estou pensando? Eu acho que vamos fazer uns exercícios para aquecer, para ver como é que isso cai no Enem, para ver quais são ainda as suas dúvidas, o que você precisa melhorar. Porque olhando assim parece lindo, mas quando a gente pega os exercícios, aí que vem o problema. Queria falar para vocês, né? Eu já fui aluna do Descomplica há alguns anos. E aí, uma das minhas principais dificuldades em relação à sala de aula é que muitas vezes o professor não explicava as outras alternativas. Por exemplo, era a letra B e às vezes por conta do tempo, gente, por que não é letra A? Por que não é letra D? Eu precisava de uma assistência maior. E aí eu assinei o Descomplica porque eu tinha sérias dificuldades em algumas matérias. Falei, não, gente, preciso de alguém que me ajude real. E aí eu assisti os módulos que davam super plus para as aulas reais, né, para as aulas presenciais. Muitas vezes, quando eu chegava na escola, o professor já estava dando um conteúdo que eu já tinha estudado, porque eu já tinha uma base sobre aquilo que eu tinha assistido no Descomplica. E essa questão, porque assim, muitas vezes o professor está explicando a matéria com você e você fala, moleza. Só que quando você pega para fazer os exercícios sozinhos, é aí que está o perigo. Muitas vezes vocês não conseguem, muitas vezes vocês sentem dificuldades. E aí eu lembro que na época, eu tinha muita dificuldade em biologia. Oda que não me ouça. Tinha muita dificuldade. E aí eu comecei a assistir as monitorias de biologia. Eu me lembro até hoje. O nome dela é Júlia. Enfim. E aí eu falei, cara, Júlia, eu lembro que a gente estava estudando na época sistema respiratório, sistema excretório, enfim, corpo humano. E aí eu falei, cara, Júlia, me dá um help aqui, eu não tô entendendo a questão das alternativas e tudo mais. E às vezes, gente, o que você precisa é só de uma ajudinha. E aí ela falava, cara, ó, não é a letra A por causa disso, não é a letra C por causa disso, por esse fator. Dá uma olhada nisso, essa resposta não tá legal. Dá uma olhada na letra E, essa resposta tá um pouco duvidosa. Então, é esse tipo de trabalho que a gente faz com vocês. Você tem a questão das aulas ao vivo, em que você acompanha o seu professor em tempo real. Você faz a pergunta em tempo real. Você pode assistir o momento que você quiser, mas você tem essa questão da interação e, principalmente, da assistência. E na monitoria eu tive isso. E aí, quando, de uma certa forma, eu lembro que ela me ensinou alguns truques de como dar uma olhada nos verbos de comando, de como dar uma olhada em algumas palavras que sempre tinham um aspecto duvidoso, como sempre, nunca, jamais, o Enem adora. Você começa a ficar um pouco mais esperto, você começa a ficar um pouco mais malandro. E, gente, pro Enem nós precisamos ser malandros, né? São 90 questões a cada dia e no segundo dia você ainda tem a redação. Então, quanto mais informações sobre a prova do Enem você tiver, melhor você vai ser, principalmente no seu resultado. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês, porque lá a gente vai te dar um help total. E aí depois você faz as questões praticamente de olhos fechados. Então, assina. Tá esperando o quê? Bom, vou fazer os exercícios aqui com vocês. Baixem aí, eles já estão com os exercícios, gente? Não sei. Tá aqui na aba do lado, material de apoio. Gente, baixem aí, material de apoio. Em cima do chat. Em cima do chat que ele falou. E aí baixem aí, tem um arquivo em PDF para vocês, pra gente resolver essas questões. Eu vou fazer devagar, para que vocês prestem bastante atenção, tá? São 3 questões.
3 questões de figuras de linguagem um pouco mais contextualizadas, porque a gente está falando de vestibular, mas você vai perceber que não é um bicho de 7 cabeças se você teve uma orientação correta de como avaliar isso na sua prova. Tranquilo? Então, vamos lá. Nós temos a questão 1, que é uma questão da UERJ, né? Que é um vestibular super tradicional, tem dia 12 a prova. É um vestibular que adora cobrar funções da linguagem, é um vestibular que adora cobrar figuras de linguagem e que, principalmente, é algo que vocês não podem confundir. Uma das dúvidas que a gente mais tem nas aulas ao vivo, que a gente mais tem nas monitorias, é a confusão de vocês de funções da linguagem e figuras de linguagem. Gente, existem coisas simples para vocês compreenderem isso. Quando a gente está falando de funções da linguagem, são apenas 6. Quando a gente está falando de funções da linguagem, nós estamos falando dos elementos de comunicação, dos elementos comunicativos. Quem é que atua dentro do âmbito da comunicação? Quem é que transmite a mensagem? Quem recebe? Qual é o destaque do canal? Qual é o destaque do código? Enfim, quando a gente está falando de figuras de linguagem, a gente está brincando um pouco mais, a gente está explorando principalmente o seu teor interpretativo, que é algo que você precisa ter, porque o Enem tem textos gigantescos na prova de português, é algo cansativo. Se você não tem uma boa leitura, você não vai bem, então você precisa treinar essa leitura, essa compreensão textual, principalmente, porque não adianta você ler e você não entender nada, você precisa compreender o texto. E aí, as figuras de linguagem, elas pedem um pouco mais da sua interpretação, elas pedem muitas vezes um pouco mais do seu senso crítico. De novo, quando a gente fala de figuras de linguagem, nós estamos falando do sentido conotativo. De novo, sentido conotativo é algo que está em praticamente todas as questões da prova de interpretação de texto do Enem. É algo que você precisa saber e nós temos módulos muito interessantes sobre isso. Tem um módulo que o Valadares fez, que é o professor de português daqui, incrível, sobre figuras de linguagem e que você precisa saber. Porque nós usamos no nosso vocabulário e muitas vezes a gente não percebe. Então, essa é a dica. Não confundam nunca, não confundam jamais. Então, vamos lá. Questão 1. Prova da UERJ, né? Já falei. Você tem aqui uma imagem de um pintor, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, mas vocês estão enxergando no material de vocês. Um pintor, obviamente pintando um quadro. Então, ele está pintando um quadro e ele está observando um ovo, né? O ovo é um ovo de uma ave. E aí, quando ele observa o ovo da ave, ele pinta um pássaro. Então, o que ele deduz? Provavelmente, daquele ovo vai nascer um lindo passarinho, que será tão lindo que eu vou pintar aqui. Quando a gente tem esse momento de reprodução, nós temos uma função da linguagem aí em destaque. Só que o que eu quero que vocês percebam é que, aparentemente, o pintor que pintou esse quadro, ele também se pintou. Porque ele coloca aqui na imagem ele no seu momento de criação. Qual foi o momento de criação? Ele estava na casa, de boa, falou, não tô fazendo nada, vou pintar alguma coisa. Preciso lançar no Instagram várias curtidas, vários likes, compartilha, curte. Eu preciso aparecer na internet. E aí, ele foi e fez uma imagem e ele se desenha no momento da produção. É isso que vocês precisam prestar atenção aí. E aí, o nome do quadro é A Perspicácia, de René Magritte, 1936, que é um período muito importante, 1936, porque a gente vai ter uma revolução artística, não só no Brasil, mas na Europa. Então tá. Aí diz assim o enunciado. Pode-se definir metalinguagem. O enunciado te deu a função da linguagem. Pode-se definir metalinguagem como a linguagem que comenta a própria linguagem. Fenômeno presente na literatura e nas artes em geral. O quadro A Perspicácia, do belga René Magritte, é um exemplo de metalinguagem porque, ou seja, não basta você saber que é metalinguagem. Eu quero que você justifique por que você acha que é aquilo. É assim que o Enem cobra. É assim que os outros vestibulares cobram. Galera que faz PUC, galera que fez o FRGS ano passado, é assim que é cobrado. Unicamp, primeira fase, é assim que eles cobram. Então, nós temos as alternativas aí.
Letra A. Destaca a qualidade do traço artístico. Gente, na boa, a gente tem até um quadro bonito aqui, interessante, mas vocês acham que o grande destaque é esse? E principalmente, se fosse esse, o que isso tem a ver com metalinguagem? A metalinguagem aqui é justamente o produtor reproduzindo o seu momento de criação. Então, o traço, olha eu. Então, o destaque não vai ser o traço, mas sim a imagem, né? Mas sim a obra na sua complexitude. Não é letra A. Letra B. Mostra o pintor no momento da criação. Achei interessante, achei favorável, mas vamos ler as outras alternativas. C. Implica a valorização da arte tradicional. Você tem algum tipo de crítica? Você tem algum tipo de incômodo em relação à arte tradicional aqui que não foi dita? E principalmente, se tivesse, qual é o problema? A gente está falando de metalinguagem, nós não estamos falando aqui necessariamente de senso crítico, tá? Um senso crítico artístico, que é algo que você vai ver nos módulos do Descomplica. Letra D. Indica a necessidade de inspiração concreta. Não necessariamente. Olha só, nós temos até o ovo ali, que ele... Oh, nossa, que ovo lindo, vou desenhar um pássaro, porque o pássaro vai nascer desse ovo. Mas o destaque não é esse. Eu não preciso mostrar para o mundo que o pássaro sai desse ovo. Gente, sai desse ovo, pássaro. Não é isso que ele está querendo mostrar para você. O que ele está querendo mostrar é que ele se transfigurou para a produção da imagem e ele está autoexplicando a criação de sua obra. Ou seja, por que ele desenhou o pássaro? Porque ele estava em um momento de boa na casa dele, viu um ovo e falou, nossa, que bonito, esse ovo vai se chamar Mike. Mike vai ser um pássaro muito interessante que vai voar pelo horizonte. Então, ele vai e autoexplica a sua própria produção. Por isso que o gabarito é letra B de bola. Tranquilo? Gente, mais uma vez, é óbvio que aqui a gente só tá dando uma palhinha para vocês. É óbvio que quando a gente fala de funções da linguagem, quando a gente fala principalmente de alguns termos que vocês têm dificuldade, você precisa de uma aula, você precisa de uma explicação um pouco mais abrangente. Então, não perca essa oportunidade de ser aluno VIP. Gente, é um preço muito pequeno, são 12 vezes de R$18,90. É menos do que um lanche no McDonald's. Gente, a promoção do lanche do McDonald's tá R$21,50. Aquela que come todo dia, né? Exato. Sabe o preço? Gente, Sim, momento de crise, eles estão aumentando tudo. Então, gente, 12 vezes R$18,90. Nem uma blusinha R$18,90. Nem um café. Hoje em dia, nem um café tá R$18,90. Café hoje tá R$30 praticamente. Se você for tomar um café. Então, você vai lá, mais uma vez, vou explicar de novo. Entra no nosso site do Descomplica, www.descomplica.com.br. Você vai ter lá uma logo maravilhosa, verde, com todos os nossos professores, com as nossas 27 mil aulas ao vivo, para você se deliciar. Vai até o final, inscreve o seu cupom de desconto. E esse cupom de desconto, eu nem cheguei a falar, mas é 60% de desconto, tá? Porque o patrão ficou maluco. O patrão viajou e falou, não, vou cortar isso aqui. Então, sexta-feira, acontece essas coisas. Sexta-feira, 60% de desconto. Vai lá, digita português nota 1000. Por que português é nota 1000? Porque português são 45 questões e você precisa tirar a melhor nota possível. Por que português é a melhor matéria do mundo? Por que português você tem lá peso 3 na nota de redação? Porque para você aprender português, você precisa aprender as outras matérias, você precisa saber a questão das funções sintáticas, você precisa saber a construção da linguagem, como ela te dá. Quando a gente fala de elemento da comunicação, a gente não está falando só de português. A gente está falando de história, a gente está falando de geografia, a gente está falando de todas as disciplinas que querem transmitir para você uma ideia bacana, querem transmitir para você uma intenção comunicativa. Por isso que isso daqui, de uma certa forma, está relacionado com todas as disciplinas e você precisa ter um amplo conhecimento disso, obviamente porque você é falante da língua, já começa por aí. Segundamente, porque você vai fazer vestibular. Terceiramente, porque você vai virar aluno de Descomplica, aluno VIP.
com direito a empurrão, com direito à medicina, para os fortes, direito à correção, direito à monitoria, direito a 4 aulas ao vivo por dia, 3 monitorias por semana, correção de redação que eu já falei. Gente, não dá para perder. É isso. Português nota 1000, vai lá, se inscreve, seja VIP. Questão 2. Questão 2. Ah, sim, gostei. Essa daqui é uma questão de 2014 do Enem. Uma questão de 2014, que inclusive muitas pessoas erraram, tá? O nível de acerto, não sei, foi de 52%, porque eu cheguei a pesquisar sobre isso, muitas pessoas erraram. Mas você não vai errar se você for aluno VIP do Descomplica. Vamos lá. Texto 1. 6 estados zeram fila de espera para transplante da córnea. 6 estados brasileiros aproveitaram o aumento no número de doadores e de transplantes feitos no primeiro semestre de 2012 no país e entraram para uma lista privilegiada, a de não ter mais pacientes esperando por uma córnea. Olha que maravilha! Até julho desse ano, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo eliminaram a lista de espera no transplante de córneas, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. Em 2011, só São Paulo e Rio Grande do Norte zeraram a fila. Então aqui você tem um texto puramente de cunho informativo, né? Falando que, de uma certa forma, o estoque de córneas, né? As pessoas, de uma certa forma, corroboraram muito com a questão de doações. Então você não tinha mais tantas pessoas esperando assim. Quando eu tenho um cunho totalmente objetivo, um cunho totalmente informativo, e eu informo para você o meu contexto, aqui, ó, função referencial. Tá em tudo. Depois, nós temos o texto 2, que é uma imagem. Vocês devem estar olhando aí no material de vocês, que é do Nilo de Avenida Brasil, né? Maravilhoso. E aí ele falou assim, seja um doador de órgãos, ele falou. Avise sua família. Se você não sabe por que não tem crase, que é um problema sério que vocês erram lá na redação do Enem, português nota 1000, entra no Descomplica, escreve o cupom e saiba usar a crase. Por que aqui não tem crase? Vai saber. Você não sabe, né? Ah, não, você não é aluno VIP. Desculpa, vamos lá. Avisa a sua família. Então aqui você tem uma propaganda disponível em noticiasuol.com.br, blá, blá, blá. E aí diz assim, a notícia e o cartaz abordam a questão da doação de órgãos. Acho que isso a gente compreendeu. Ao relacionar os dois textos, observa-se que o cartaz é... Então, ele coloca aqui no enunciado, preste atenção nas dicas do enunciado, ele coloca o destaque para o cartaz. Embora o texto 1 e o texto 2 estejam relacionados, o destaque é o cartaz, tá? Letra A. Contraditório, pois a notícia informa que o país superou a necessidade de doação de órgãos? Não, né? Aqui a gente tem no cartaz, seja um doador de órgãos. No texto 1, ele fala que esses estados, de uma certa forma, conseguiram contribuir para muitas pessoas que precisavam de córnea, mas eles não falaram que acabou, que, né, eles supriram toda a demanda e tudo mais. Não é isso que está falando. Vou olhar para outra câmera aqui, gente. Não é letra A, não é contraditório. Aqui é muito chique, né? B. Complementar, pois a notícia diz que a doação de órgãos cresceu e o cartaz solicita doações. Eu achei interessante, mas não sei, né? Não gosto de entregar assim tão fácil, sou difícil. C. Redundante, pois a notícia e o cartaz têm a intenção de influenciar as pessoas a doarem seus órgãos. Gente, redundante. Gente, o que é redundante? Redundante é a mesma coisa que você tem lá nas figuras de linguagem. Pleonasmo, repetição. Você não tem repetição aqui. Em um você tem, de uma certa forma, um apelo para as pessoas serem doadoras e no outro você tem um cunho informativo. Não é isso? D.
indispensável. Cuidado com essas palavras, assim, indispensáveis, sempre, nunca, forever, together, não sei, acho difícil. Pois a notícia fica incompleta sem o cartaz, que apela para a sensibilidade das pessoas. Não, né, gente? Como eu falei, no texto 1 a gente tem um cunho informativo, no texto 2 um cunho apelativo. Função apelativa da linguagem. Foco no receptor. Seja um doador de órgãos. Verbo no imperativo. Falando com o meu interlocutor, que é você. É discordante, pois ambos os textos apresentam posições distintas sobre a necessidade de doador. Gente, essa questão aqui, letra E, tem nada a ver, né? Não. Então a gente volta para a letra B. Complementar, né? Parece que os textos, de uma certa forma, têm um elo, um completa o outro. Se você teve uma atitude tão bacana de pessoas, né, doarem bastante para o transplante de córnea, por que você não pode ter uma propaganda incentivando outras pessoas também a serem doadores? É isso que ele está falando, é letra B. Então você tem aqui duas funções da linguagem, beleza? Duas funções da linguagem. No texto 1, a referencial. No texto 2, a apelativa. Existe essa possibilidade, muitas vezes, de você ter duas funções dentro de um mesmo texto. Não é o caso aqui, elas só estão relacionadas. Mas existe também a necessidade de ter duas funções dentro do mesmo texto, dentro do mesmo cartaz, dentro da mesma notícia. Quando isso acontece, é o que nós chamamos de texto híbrido, texto misto. Mas isso você só vai saber se você for aluno VIP, que eu vou deixar aqui para você assinar o nosso Descomplica. Então, queridos, na boa, não percam essa oportunidade. São 12 vezes de R$18,90. É muito barato, o custo-benefício é incrível e você tem todo o suporte possível, todo o auxílio possível para chegar no Enem em novembro e arrebentar. Mais uma vez, na boa, www.descomplica.com.br. Desce até o final da página. Desce. Acha lá a sua aba de cupom de desconto e digita Português Nota 1000. Português Nota 1000, Português Nota 1000, maravilhoso. Sabe até quando vale esse cupom, Carol? Até hoje é meia-noite. Ih, meu Deus, corre. 11h59 acabou. Gente, corre porque hoje é sexta-feira. Hoje, ó, sério, hoje todo mundo vai. Todo mundo vai se inscrever. Não deixa o concorrente pegar antes de você. Então vai lá, se inscreve. Tem empurrão, tem medicina para os fortes, tem monitoria, tem aula ao vivo todo dia, tem 27 mil videoaulas gravadas, tem módulo, tem tudo que você quiser e todo o suporte necessário para você passar para o Enem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero vocês a partir de amanhã, a partir de semana que vem, que amanhã tem monitoria comigo de manhã. Tem prosa romântica, tem monitoria de redação dialética. Eu tô lá, dando todo o apoio para você conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Eu sou Maria Carolina, foi um prazer estar com vocês. Um super beijo, até a próxima e te vejo no Descomplica. Tchau!